quando eu fiz 14 anos, o evangelho entrou na minha casa, através da minha irmã. Fica de pé, minha irmã. Eu quero que vocês aplaudam Jesus por essa mulher. Honrem essa mulher, tá? Vocês não sabem quem ela é e quem ela está se tornando. E entrou na minha casa, uma casa muito incrédula, muito católica, meu pai envolvido com o espiritismo, era uma confusão terrível, família toda disfuncional, tudo bagunçada. Eu fui a que mais demorou para se converter. Quando chegou o evangelho, eu ainda resisti bastante. Mas ela orava por mim dia e noite. E com 14 anos eu me rendi a Jesus. Eu fui num culto e eu fui naquele culto muito endurecida. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos, eu trabalhava dobrando roupa em uma boutique onde a minha cunhada trabalhava. E eu já sempre fui muito, com 10 anos de idade, minha mãe conta que eu lembro também, eu fazia comida para um batalhão de gente. Eu sempre fui esquisita. Eu já nasci, parece que eu já nasci andando e falando. Minha mãe fala que com 9 meses eu já corria na casa. Com 5 meses eu caía da cama já. Com 2 meses eu caía da cama. Eu não era para ter nascido, na verdade. Eu nasci por um milagre. E eu me converti a Jesus e eu me apaixonei por Ele, sabe? E eu não queria mais nada a não ser Ele. E eu logo conheci meu esposo. E quando ele foi se apresentar, eu descobri que ele era budista. Ele tinha outra religião, contrária à minha, totalmente contrária à minha religião. E eu convertida, fui falar com o meu pastor disse: filha, eu vou orar, no próximo domingo eu te dou notícia, eu falo o que o Espírito falou. Meu pastor era o homem de Deus, assim, muito de Deus. E ele veio e me contou e disse: ó, filha, eu orei e Deus falou que o teu marido, esse rapaz é um vaso escolhido, então pode casar com ele. Mas você vai ter que pagar um preço, tá, filha? Você está disposta? Eu falei: eu nem sabia que era pagar preço. Mas eu estava disposta. E me casei com 16 anos, meu pai assinou para mim casar. E no dia do meu casamento, voltamos para casa. E ele me disse assim: a partir de hoje você não é mais crente. A partir de hoje não quero Bíblia nessa casa, eu não quero nada de crente nessa casa. A partir de hoje você vai andar comigo, você a partir de hoje é budista comigo. E eu lembrei da palavra do pastor, eu lembro que eu entrei no banheiro, chorei no espelho, e eu lembrei da palavra do pastor: você vai pagar um preço. E eu disse aquela hora, olhando naquele espelho, falei: Senhor, me ensina a pagar esse preço, porque eu nem sei por onde começar agora. Dentro de mim gritava assim: pega tuas malas e some para casa da tua mãe. Mas dentro de mim falava também: ele é um vaso escolhido. Sabe, mas e ali começou um processo, aonde eu comecei a jejuar e orar. Nesse tempo, menos de um mês, a loja que eu trabalhava já há 4 anos, fechou. Ela preferiu trabalhar vendendo roupa de casa em casa e fechou a loja. Ela falou: Tânia, vou ter que te dispensar, eu gosto muito de você, mas eu não tenho condições de ficar com a loja aberta. E eu falei: glória a Deus, é o tempo que eu vou ter para orar. E ali eu comecei. De manhã eu levantava, fazia o café da manhã, eu fazia até pão caseiro, tá? Bolo, pão caseiro, que minha mãe me ensinou, minha mãe fazia isso. Então minha casa sempre foi tudo muito bem organizado. Uma garota de 16 anos, eu fazia como se fosse hoje uma mulher de 30. Nunca chorei para minha mãe: vem aqui me ajudar, eu estou apurada. Eu dava conta de tudo. Lógico que com o Espírito Santo, né? Porque tinha hora que eu olhava o tamanho da camisa dele, ele só usava camisa. Eu falava: por onde que eu vou começar agora?
Porque como a gente sempre trabalhou fora, a gente acordava de manhã, a roupa já estava passadinha nos pés da cama. Mas eu quero chegar onde eu quero que você entenda o valor de uma alma. E eu me lembro que eu tomava café da manhã com ele e abria um jejum. Na hora do almoço, eu fazia o almoço, levava até o trabalho dele, continuava de jejum até o jantar, que seria umas 9 da noite, que era o horário que ele conseguia chegar em casa, porque era longe onde ele trabalhava. E isso eu fiz por praticamente 3 anos. Só de final de semana que eu não jejuava, porque ele estava em casa. Mas segunda-feira a sábado era o meu jejum por ele, e clamando por salvação. Na época não tinha culto online, na época tinha antena parabólica. E ele colocou a antena parabólica em casa e eu assistia 3 cultos. O culto, Bispa Sônia Hernandes, era minha pastora de TV. Valnice Milhomes, que é o livro Orando na Palavra. E o pastor Edson Rebustini, da Igreja Bíblica da Paz. Eu assistia esses 3 cultos por dia. Orava. Ouvia louvor da Rose Nascimento e da Cassiane, que eram as 2 fitas cassete que eu tinha, num radinho amarelo. E ali era a minha vida. E orando pela salvação dele. E a cada dia que eu orava, ele ficava pior. Mais duro ele ficava, mais resistente ele ficava. E a minha mãe orando, a igreja orando, as células orando. E eles perguntavam, como está? Minha mãe falava, como que ele está? Eu falava, ele está crente. Ele está mais crente que os crentes. Mas era tudo palavra profética, ele não estava nada de crente. Eu não podia nem falar em casa a palavra que começasse com D ou com J. Que Jesus e Deus para ele era algo que ele achava que não existia. Teve um aniversário que eu fui dar uma Bíblia de presente para ele. Ele falou, você pega essa Bíblia, arranca da minha casa agora, dê para esses bandos de crente, ignorante, pobre, feio, que vocês fazem parte, fazia parte de você, porque hoje você não é mais. E eu confiando no Senhor. Ótimo marido, só não falar de Deus para ele estava tudo bem. Aí um dia Deus me deu nesse inteirinho de pagar o preço, Deus me deu uma palavra, que está em 2 Pedro 3. Eu quero que põe lá na tela, se puder. 2 Pedro 3, vê se é 2 Pedro ou 1 Pedro. É 1 Pedro, capítulo 3. Primeiro. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, como com o propósito de que, se algum deles ainda não são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa. Isso vale para pai, isso vale para mãe, isso vale para filho. Então muda só o pronome ali. Se o teu pai ainda não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavra, só com o teu procedimento. Se tua mãe não conhece a palavra, seja ganha sem palavra. Se teu filho não conhece a palavra, seja ganho sem palavra. E eu me mantive posicionada em oração, nunca fui para a igreja escondida dele. Só que eu tinha a minha Bíblia. Eu falei, não, minha Bíblia não tira de mim não. Só que eu escondia dele, ele não sabia que eu tinha. Eu tinha uma bolsa onde eu colocava a Bíblia, minhas fitas. E eu escrevia muita carta para Deus. Eu escrevo ainda. Você já escreveu carta para Deus? Ele responde, viu? Quem foi ministrado com as cartas ontem? Gente, teve algumas irmãs que falou, bispo, olha isso. E eu também fui. Deus falou comigo na carta. Deus falou com vocês na carta? Então, amadas, o que acontece? Um dia ele me levou na reunião dele e eu falei para Deus, se eu for, vai ser só em uma, eu não vou em outra, porque eu não quero estar no meio deles. E eu fui, eu tinha sido batizado no Espírito Santo dentro do meu quarto orando. Quando eu cheguei lá, quem conhece o budismo sabe que eles falam enrolado, né? A oração deles é enrolada, é meio que imitando a gente em oração em línguas. Quando chegou lá, Aline, eles foram orar e eu fui orar também. E eles falaram o que eles falam, que eu não vou repetir. E eu falei, Shuricanta Labashorecanta Lamanaias. Aí todo mundo abriu o olho, olhou para mim. E chamaram ele lá para o fundo.
Aí eu falei, onde você vai? Não, peraí, eles vão falar alguma coisa. Aí levaram e falou assim, leva essa mulher embora daqui. Ela está fazendo uma confusão aqui terrível. E meu esposo é muito educado, vocês podem ver que ele é muito educado. Ele não é um homem, ele é um homem que ele sabe falar, ele sabe se comportar. Ele pegou na minha mão e falou, amor, a gente já terminou a reunião, vamos? Eu falei, nossa, que reunião rápida. Mas é rápido, não deu nem 1 minuto. Mas já acabou, a gente já vai. Aí eu falei, gostei. Você que não ora em línguas aí porque está com preguiça, começa a orar em outras línguas, viu? Você não sabe a arma que é a oração em línguas. Em vez de você ficar murmurando e questionando, ora em línguas. Eu coloco meu celular para despertar, 40 minutos orando em línguas. Daqui a pouco vamos aumentar 1 hora orando em línguas. Aí quando desperta eu paro. É alimento para a alma. Quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala a Deus. E aí o que aconteceu? Fomos embora, eu perguntei para ele o que aconteceu. Não, ele me enrolou lá, falou que eu sabia que era, mas aí ele não voltou mais para o budismo, depois daquele dia. Que eu falei, não, ele falou para mim assim, você não vai poder mais ir comigo nas reuniões. Eu falei, mas que igreja é essa que não pode levar a esposa? Na minha pode o marido ir. E quando nossos filhos nascer, onde eu vou criar meus filhos? E ele, antes disso, antes de eu ir com ele toda semana ele dormia no templo, dormia. Eles passavam a noite orando, na frente de um oratório. Então ia mudando o turno. Só que eles não podiam ir embora, porque aquele lugar não podia ficar sem gente. Hoje você vê os crentes, não vê a hora de acabar o culto, né? Lá não. Lá não. Então o turno de 12 horas era 12 homens. Eles começavam às 6 e até às 6 da manhã. Então meu esposo orava uma, o outro orava uma, o outro orava uma, até acabar. E de dia a mesma coisa. Você está achando que o reino das trevas é amoroso? O reino das trevas é furioso. Agora você convida alguém para vir para a igreja, a pessoa fala, não quero, não gostei muito. Fica aí não gostando muito. E você que é pai e mãe, não traz teus filhos pelas orelhas para a igreja não, viu? Traz arrastando. Ele está comendo na tua casa ainda? Você está sustentando ele? Então ele não se manda. Ele se manda o dia que ele sair para fora. E ainda assim ele vai depender de você. Eu mandei mensagem para as irmãs falando, traga tuas filhas para a igreja. Traga no congresso. Não quer vir. Eu sei o que é adolescente rebelde, porque eu já tive. Eu já tive. Só que a partir de hoje, tua visão sobre a salvação da tua família vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Porque eu sei que vai mudar. Não é por causa de mim, é por causa da palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Minhas filhas não estão aqui porque a minha filha está viajando e a outra mora fora. Mas eu já falei, a hora que liberar no YouTube, vocês vão sentar e vão assistir tudo, porque foi muito forte o que está acontecendo aqui. E aí o que aconteceu? Ele, uma vez na semana, dormia no templo, e de 30 em 30 dias ele vinha para São Paulo dar treinamento, porque ele era tipo um bispo no budismo. E eu perseverando, e eu clamando, e eu orando, e jejuando, e jejuando, e jejuando, e perseverando. Eu lembro que eu ia na minha mãe, no final da tarde, estava aquela mesa farta, minha mãe fazia pão caseiro toda semana. E às vezes eu chegava bem no dia do pão caseiro. Come, filha, come. Mãe, eu não posso, eu não quero. Não, eu já comi. Eu não ficava chorando, eu estou de jejum, mãe, porque, ai, mãe, ele não se converte, ai, mãe. Nunca. Pergunta para minha mãe que dia que eu reclamei do meu marido para ela. Que dia? Porque era uma coisa que eu quis. Eu não falei que eu ia pagar o preço? Quem aqui casou com a corda no pescoço? Alguém aqui foi obrigada? Hã? Então presta atenção, meninas. Eu quero encurtar aqui tudo. Um belo dia de jejum, Deus me deu uma palavra de manhã, porque a Bíblia ninguém pode roubar de você.
E naquele dia Deus falou, minha mãe falou, filha, vem comigo levar o Bruno no pediatra, hoje ele tem que ir no pediatra, vamos com a mãe? Falei, vamos, porque o Bruno para nós é igual se fosse um filho, um irmãozinho, ele é o neto primogênito, é aquele primeiro sobrinho, então é aquele mimo. Aí fui levar ele para o pediatra, estamos descendo, era um prédio, meu irmão estava do outro lado da rua esperando, quando nós estávamos descendo, o Bruno viu o pai dele, nem viu se tinha carro, se vinha carro, se não vinha, ele tinha 5 aninhos, ele atravessou na frente assim, do jeito que ele atravessou, não deu nem tempo dele chegar no meio da rua, o carro já bateu aquele pá, e eu só vi as perninhas dele rolando assim, subindo, sabe quando as pernas voam? Aquelas perninhas gordas, aquele sapatinho, ele estava com um sapatinho marrom, eu via subindo assim, e daqui a pouco a queda veio, ele caiu. Quando ele caiu, amados, ele caiu espatifado, tanto da pancada como da queda, espatifado. Ele estava todo mole, ensanguentado. E naquele tempo não era aquele negócio de esperar o bombeiro. A gente pegava e ia correndo para o hospital. E essa palavra queimava dentro de mim, o que Deus tinha me falado de manhã. E eu não desesperei, minha mãe ficou ali, meu irmão, imagina a avó vendo aquilo, o pai vendo aquilo, mas Deus me deu uma força sobrenatural. Levamos até o primeiro hospital, ele tinha convênio, tudo bonitinho. Chegamos lá, Deus me tomou em línguas, comecei a orar em línguas naquele hospital, entrei orando em línguas, e os médicos vindo, e todo mundo, acode a criança está morta. Antes de mexerem nele, eu disse assim, espera um pouco, porque eu vou orar primeiro. Não, a senhora não pode orar, não tem que orar, vocês estão doendo, o menino está morto, e começaram a me empurrar, eu falei, eu vou orar primeiro. E eu lembro que eu encostei a barriga na maca onde colocaram ele, aquele monte de médico de branco atrás de mim, enfermeiro, tentando me puxar. Nisso eu já não vi minha mãe e meu irmão mais, acho que eles já tinham desmaiado pelo caminho. Eu não via mais eles dois, só estava eu e aquele morto na minha frente. E eu lembrei da palavra, amados, você tem que crer na palavra. A palavra é real, gente. Gente, a palavra é real. O dia que você amar a palavra, a tua vida vai mudar. Nós estamos numa geração de crente que fica vivendo de versículo de internet, de versículo que mandam, de mensagem encaminhada. O dia que você se conscientizar, que eu creio que vai ser hoje, em amar a Bíblia, amar as Escrituras, ler as Escrituras na tua casa, ler as Escrituras. 1 Reis 17, versículo 22. Espera aí. Quero ler desde o versículo 20. E clamou ao Senhor e disse, 21. Então, 1 Reis 17, 21. Então, se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Por quantas vezes ele fez isso? Então, ele deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor, ó Yahvé meu Senhor, Deus meu, faz voltar a vida desse menino. E eu lembro que eu deitei sobre ele na maca, eu pus meu corpo sobre ele e falava, Bruno, que a sua alma viva. Bruno, que a sua alma viva. Bruno, que a sua alma viva. Na 3ª vez ele levantou. Tia, cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu peguei ele no colo assim, ele era grandão, ele grudou em mim assim, eu falei, vamos procurar teu pai. Aí os médicos já pegaram ele, eu falei, agora vocês vão fazer exame, filho. O médico vai, mas a tia está aqui. Aí fizeram 1000 exames nele, 1000 exames, não tinha nada. Tudo que estava quebrado naquela oração consertou, todo o sangue estancou, não tinha mais nada. Quando saímos para fora para ir embora,
Depois de muitas horas ali dentro fazendo exame, o rapaz que tinha atropelado ele estava sentado lá fora com toda a família, chorando, desesperado. Eu matei um menino, eu matei um menino. E nós fomos embora. Fomos embora, feliz da vida. Deu a hora de eu ir embora, meu esposo me buscou na minha mãe, fui embora quietinha, falei nada. Chegou em casa e falou assim: você ficou sabendo o que aconteceu na cidade hoje? Falei: o que aconteceu? Porque Deus falava: não fica falando não. Ele não ia entender nada. Aí ele falou: você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Diz que atropelaram uma criança. Diz que a criança morreu. E uma mulher entrou lá no hospital gritando e orou pela criança. E a criança reviveu. Falei: te contaram isso? Me contaram. Porque o trabalho dele era perto de onde tinha acontecido. Está um alvoroço a cidade, você não viu? E eu falei: pois é. Essa mulher sou eu. Essa mulher sou eu. Abri o guarda-roupa, peguei aquela bolsa onde eu guardava todos os meus segredos de Jesus. Joguei em cima da cama, falei: olha, a partir de hoje, não importa o que você vai pensar, eu não nego mais Jesus. Eu não me calo mais aqui dentro. Eu não neguei ele nunca, ele sabe, mas eu não podia falar. Eu não falo. Eu falei: a partir de hoje eu vou falar do meu Jesus aqui dentro da minha casa. A partir de hoje eu vou para a igreja. A partir de hoje eu vou orar para você ouvir. Ele me olhou sério, sem palavras, pálido, ele ficou sem cor. Eu me lembro que a minha irmã tinha me dado uma caixinha de promessas. Sabe aquelas caixinhas de promessas, você tira versículo? Eu falei: pega um versículo e lê. Ele falou: ele não sabia nem falar, ele ficou meio bobo assim. Aí eu tirei para ele, dei na mão dele, falei: leia. Ele fazia assim, que não conseguia. Aí eu li, estava escrito: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Naquele momento, irmãs, ele caiu na cama e dormiu. Dormiu de roupa e tudo. E o Senhor falou: não acorda ele, deixa ele dormir. E eu fiquei a noite inteira acordada, adorando o Senhor, orando, lendo a Bíblia, e ele num sono profundo. No outro dia ele acordou como se nada tivesse acontecido, mas muito sem graça. Fiz o café como eu sempre fiz. Preparei o café, continuei a minha vida de jejuar, mas agora minha Bíblia já estava em cima da mesa. Agora o meu radinho já estava tocando baixinho. Agora eu já podia ir no culto. E ele disse assim: você vai então num culto de dia? Tem culto de dia? Tem. Eu ia uma quinta-feira, 13h, era um culto onde um irmão pregava, o irmão Jaime. Às vezes só estava eu e o irmão no culto. Era um culto que ninguém valorizava, mas para mim era o melhor. Era o melhor porque era o único que eu podia ir. Hoje você tem para escolher, ainda não vem. Até que um dia, depois de uns 3 meses desse acontecido, ele disse assim, eu falei: vamos na igreja. Aí nós ia buscar minha mãe, levava ela até na igreja, ele não entrava, nem eu nem ele, porque ele só podia ir quinta-feira no culto, à tarde. Aí um dia ele falou: hoje nós vamos entrar lá na igreja com a tua mãe. Ele entrou, amadas, era um culto maravilhoso, porque todo culto é maravilhoso. Ontem a missionária disse algo aqui, ela falou assim: por que vocês fazem congresso? Eu falei: como assim? Ela falou: bispo, essa igreja é um congresso todo dia. Deus me falou que essa igreja tem congresso todo dia. Ela disse: por que vocês trazem pregador de fora aqui? Vocês não precisam de pregador de fora. Vocês são esses pregadores de fora. Sabe, amadas, valoriza a tua igreja, valoriza o que Deus está fazendo, né? E aí ele foi para a igreja, irmãs, do jeito que ele chegou, que ele sentou, ele quis sentar bem no fundo. Ele sentou e ele dormiu sentado. Ele dormiu sentado e eu ficava olhando aquilo e me dando uma vergonha. E o Senhor falava: deixa ele dormir.
Falei, meu Deus, que situação, o homem não dorme nem em casa, vai dormir na igreja. E ele dormiu o culto inteiro. Acabou o culto, eu acordei ele. Falei, vamos embora? Acabou? Ah, acabou. Levei minha mãe embora, no caminho ele disse para mim assim, eu quero que esse pastor prove o que ele falou. Eu falei, gente, ele ouviu dormindo. Sabe por que ouve dormindo? Porque o espírito não dorme. Você dorme, mas o teu espírito não dorme. A Bíblia diz que enquanto eu durmo, o meu espírito me ensina. Por isso que você não dorme, você não pode dormir com raiva de ninguém. Você não pode dormir nervosa, você tem que dormir em paz, para o teu espírito te ensinar. Porque quem dorme com raiva vai ficar perturbada. Aí vai dormir, ter pesadelo. Essas coisas aí que eu vou te ensinar durante os dias. E aí foi que ele chegou, eu falei, vou falar. Falei com a minha mãe marcou com o pastor. Nós fomos na quarta-feira na casa do pastor, chegamos lá 7 horas da noite, saímos de lá às 5 horas da manhã, e meu esposo querendo água para batizar. E é esse homem que vocês veem aqui pregando. Eu não casei de novo, não, é ele mesmo. Estava dando meu testemunho um dia, daí a irmã falou, a senhora casou de novo? Eu falei, não, casei, estou com ele, é ele. Sabe, amadas, eu não conto esse testemunho para te falar que eu sou melhor que você. Eu conto esse testemunho para te dizer que Deus é o mesmo Deus de Elias. Ele é o mesmo Deus de Ruth. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noemi. Ele é o mesmo Deus. Mas o que acontece, irmãs, é como eu vejo Ele. Como eu conheço Ele. Como que eu entendo quem Ele é.